Se você está começando agora na calistenia ou quer começar, assiste esse vídeo até o final porque vai esclarecer muita coisa na sua mente. E eu mesmo queria ter visto esse vídeo quando eu comecei calistenia 5 anos atrás. Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou o Luca, criador e fundador do canal Floripa Calistenia, que hoje em dia, graças a Deus, é um dos maiores canais de calistenia do Brasil e em breve da América Latina. Nós temos a maior comunidade de calistenia do Brasil, já com mais de 4.000 alunos ao redor do mundo. No final desse vídeo eu vou explicar um pouquinho e se fizer sentido para você, você pode participar também. Mas basicamente eu vou explicar um pouco da minha história, como foi, os erros que eu cometi e falar na prática o que você deve fazer se você estiver começando hoje nessa modalidade maravilhosa chamada calistenia. Basicamente eu era um cara muito magrelo. Eu pesava 60 quilos com essa mesma altura que eu tenho 1,83. E no colégio eu era zoado por ser muito magrelo, né? Nunca deixei também a galera ficar me zoando, eu zoava de volta. Mas enfim, no fundo aquilo me afetava, não só pelas pessoas me julgarem, mas principalmente pelo auto-julgamento que eu fazia de mim mesmo. Quando eu me olhava no espelho, quando eu botava uma camiseta e ficava muito larga a manga, eu não gostava, galera. Eu me sentia fraco, eu não gostava de verdade, e aí, né, comecei a assistir alguns desenhos, anime, Dragon Ball, ver os personagens fortes, comecei a assistir alguns filmes também, pô, ver o Rambo, ver o Bárbaro, ver personagens, o Vin Diesel, né, musculoso, chama atenção, e aí eu decidi mudar. E aí, lá atrás, na época do colégio, eu comecei na musculação, na academia, e eu comecei na academia. Todo mundo que começa em alguma modalidade, que está saindo do zero, principalmente se for jovem, tem um resultado muito rápido. Tu pode fazer qualquer merda e tu vai ter um resultado rápido, tá? Isso é normal no começo. E depois, quanto mais tu vai evoluindo, mais difícil é de evoluir. Isso é normal. Enfim, comecei na academia, tive um resultadozinho rápido até, né? Não expressivo, mas rápido. Tipo assim, comecei a sentir que eu estava crescendo um pouquinho. E aí eu comecei a ficar felizão. Passaram-se 10 meses, menos de um ano, e veio a pandemia. E aí fechou as academias e os 5 quilos que eu tinha ganhado de 60 para 65, que já tinha sido uma baita diferença no meu físico, né? Eu falei, cara, e agora? Ferrou, eu vou perder todo o resultado que eu tive e não, vou ser zoado de novo, vou ficar magrelo, porque eu sempre comi muito e não ganhava peso. Né? Eu sou o típico ectomorfo aí, você pode não acreditar, mas eu sou o típico magrelo ectomorfo. Canela fina, pulso fino, membros compridos, cintura fina, enfim. Fiquei com medo de perder tudo e aí eu comecei a descobrir de forma inconsciente a calistenia. Falei, pô, tem que fazer alguma coisa. Comecei a fazer flexões em casa, comprei um elástico no qual eu imitava a musculação, fazia bíceps, fazia ombro, fazia desenvolvimento, fazia agachamento com elástico, várias coisas, tentando imitar o que eu fazia na musculação, que era o que eu tinha tido um resultado pequeno, mas que para mim foi expressivo na época. Né? E aí eu comecei a não ganhar, eu mantive, tá? Primeiro ano ali eu mantive o que eu estava ganhando. Só que aí depois eu comecei a ficar maluco em casa. E eu comecei a ir para a praça sozinho, tá? Não tinha ninguém de grupo de risco na minha casa, eu ia para a praça onde não tinha ninguém, só deixando claro. Mas comecei a ir para a praça e eu comecei a pesquisar muito vídeo da galera fazendo calistenia. E foi aí que eu descobri a verdadeira calistenia. Quando eu descobri um vídeo de um gringo, um russo, fazendo movimentos da calistenia. Ele fazia muscle-ups como se fosse nada, de uma forma limpa que eu nunca tinha visto. Ele fazia flexões de ponta cabeça, igual o Goku que eu falei que eu assistia. Eu fiquei maravilhado. Ele fazia movimentos que eu nem sabia o nome, que eu fui descobrir depois que era front lever, planche, que hoje eu treino, bandeira humana, que virou um sonho para mim fazer e hoje eu consigo fazer. Então, movimentos que eram sonhos para mim que eu consegui fazer, hoje eu vou explicar como. Mas enfim, aí eu descobri como treinar de verdade. Aí eu comecei a treinar e quando eu fiz o meu primeiro muscle up, treinei, acho que foi uns 2 meses treinando até conseguir o primeiro muscle up. Eu lembro até hoje, no momento que eu subi lá em cima, eu falei, cara, é isso aqui. Eu não vou mais voltar para academia, isso aqui é muito mais legal, eu tenho uma liberdade, eu domino meu peso do próprio corpo, eu me sinto muito mais forte do que quando estava na musculação. E olha só que coincidência, meu físico não parava de melhorar. Eu comecei a ganhar 10 quilos nesse ano aí que eu comecei a treinar de verdade.
Eu ganhei muito peso, muito músculo, muita força, treinando sem academia, sem gastar com academia, tá? Eu tomava creatina só, não tomava nenhum outro suplemento, me alimentava bem, e eu descobri uma paixão na calistenia, descobri que eu poderia ter muito resultado treinando dessa maneira. Então eu comecei atrás, buscar estudo, e aí eu até mesmo me endividei comprando mentoria de um gringo russo, pagando em euro. Olha que idiota, trabalhava CLT, ganhava pouco dinheiro, e paguei em euro uma mentoria. Eu lembro até que eles falaram, você tem certeza que você quer? Eu sei que o Brasil, a moeda não é muito forte. Eu, não, vai. Enfim, me ajudou muito, eu aprendi muita coisa, eu estudei muito fora isso, fui atrás de muita coisa mesmo. E eu aprendi como treinar calistenia e eu entendi que podia ter tido resultado muito mais rápido se eu tivesse aplicado isso antes. E o que é? Vamos lá, já contei minha história, já enrolei muito. Em primeiro lugar, não tente imitar a musculação na calistenia. Você até pode ter um resultado bacana, mas você vai ter um resultado muito mais expressivo se você entender a calistenia como outra modalidade separada da musculação. Então, ao invés de ficar fazendo divisões de treino como a musculação, ao invés de tentar ficar fazendo exercícios isolados, que nem eu, imitando exercício da musculação com elástico, ou até mesmo na hora da execução de uma barra, tentar imitar aqui o encaixe certinho da musculação, não tente. Esqueça tudo que você sabe da musculação e foque na calistenia, tá? Busque aprender como fazer os movimentos calistênicos de verdade, com a amplitude correta, porque às vezes você fala, na barra fixa eu não vou relaxar tudo, né? Porque daí eu vou manter a tensão muscular na minha dorsal. Porém, você está trabalhando muito mais do que isso. Você está trabalhando a consciência de encaixe de escápula, você está fortalecendo as suas juntas, articulações, ligamentos, tendões. Quem nunca viu alguém da academia inchadão, só que é todo encurtado, sem mobilidade, não consegue coçar as costas, vai levantar um sofá e rompe a porra do bíceps. O que adianta? Tu ser gigante, fortão, levantar um terra, mas não conseguir levantar um sofá, ou não conseguir fazer uma barra fixa direito, esticando tudo, ou se pendurar com o braço só. Eu, hoje em dia, consigo me puxar com o braço só. Eu me acho muito mais forte do que um maromba gigante da musculação. Mas aí já é questão de opinião. Então entenda a calistenia como a calistenia, busque entender como fazer os movimentos corretos, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, divisão de treino. Treine menos e treine o corpo todo. Treine upper e lower. Treine superiores completo, inferiores completo, principalmente você que está começando, tá? Não fica, vou fazer um dia só de flexão, só bíceps e tríceps, outro dia só de costas, outro dia só de abdômen. Isso aí é balela. Foque em upper e lower. Superiores, inferiores, você que está começando, com um tempo de descanso entre eles. Então, segunda-feira, upper, terça, descanso. Quarta-feira, lower, quinta, descanso. Sexta-feira, upper, sábado, descanso. Domingo, lower. Para começar, essa seria a divisão ideal para você, beleza? E terceiro ponto, busque ter um aquecimento digno, principalmente na calistenia, como eu falei, você vai exigir muito mais das suas articulações, dos seus tendões, ligamentos, do que até mesmo na musculação. Então você precisa ter um aquecimento inteligente, focando em blindar as articulações. Não adianta ficar aqui fazendo um monte de manguito, tá? Não adianta, você tem que, de forma inteligente, aquecer as suas escápulas, os seus ombros, seu cotovelo, seu punho, seu joelho, seu quadril. Só juntas, de forma inteligente, irrigar, para evitar lesões e evitar dores, certo? Esses 3 pontos vão mudar o seu jogo completamente. Busque conhecimento e aí eu quero fazer o convite que eu falei para vocês no começo do vídeo. Vocês podem ir atrás, que nem eu, e buscar conhecimento por conta própria para começar a ter resultado muito mais rápido, ou vocês podem aprender diretamente da fonte. Peguei toda essa informação ao redor dos anos, na prática, que eu apliquei com amigos, que eu apliquei comigo, que eu aprendi com os gringos e coloquei numa comunidade de calistenia que, como eu falei, hoje é a maior do Brasil e ainda vai ser a maior do mundo, porque o conhecimento que tem lá é o ouro do ouro. Então lá você vai ter as divisões de treino, você vai ter os aquecimentos que eu falei, tem um módulo só de blindagem de articulações. Isso muda completamente o jogo, galera. Eu poderia parar aqui e ficar editando, buscar depoimentos, mas eu não vou perder meu tempo. Vocês têm que acreditar no que eu estou falando e entrar, porque lá na prática você vai ver. Então lá você tem as blindagens de articulações, as mobilidades e aquecimentos, para ter um bom aquecimento, como eu falei. Tá? Lá você já vai ter as divisões de treinos, as planilhas de treinos prontas e, melhor, os treinos gravados em vídeo, para você dar play e você fazer junto com a gente. E lá você vai ter os tutoriais de movimentos, a gente explica tudo certinho, então você vai entender também como fazer a calistenia do jeito certo da calistenia, não da musculação.
Então, se você ficou interessado ou interessada, vou deixar o link aqui, o primeiro link da descrição desse vídeo, tá? Entra na descrição, clica no link, dá uma olhada lá, a página é bem autoexplicativa. Se você tiver alguma dúvida, rola até o final, chama a gente e cai pra dentro. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, se abriu sua mente de alguma forma, pelo menos, deixe seu comentário, sua curtida, que ajuda muito a gente para eu continuar trazendo conteúdo de valor para somar para vocês que estão querendo fazer calistenia, que curtem também essa modalidade, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo e aqui é Esparta.